Neste exato momento, a infraestrutura mais protegida do Irã está desmoronando em uma falha em cadeia. E o governo está desesperado para que você não saiba o motivo. Só nas últimas semanas, bases secretas, portos e até a alta cúpula da Guarda Revolucionária foram atingidos. As autoridades culpam vazamentos de gás, exigindo um silêncio absoluto da mídia estatal. Mas existe um padrão oculto por trás desses eventos. E neste vídeo, nós vamos revelar quem é o inimigo invisível operando livremente dentro do Irã e por que o regime está aterrorizado. A mídia estatal iraniana está relatando que uma explosão ocorreu em um prédio de 8 andares na cidade de Bandurabas, na costa do Golfo Pérsico. Há relatos de que a causa é desconhecida, mas a explosão está sendo investigada. O comandante da Marinha da Guarda Evolutiva pode ter sido o alvo. Algo está acontecendo dentro do Irã que Tron não quer que você veja. Quarta-feira à tarde, 18 de fevereiro de 2026. Shar, nos arredores de Tron. Uma explosão enorme. Imagens de vídeo mostram uma densa fumaça preta subindo ao céu. A explosão foi ouvida em vários bairros e janelas foram estilhaçadas a quilômetros de distância. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma poderosa explosão ocorrida na cidade iraniana de Shari na tarde de quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026. Os primeiros relatos indicam que a explosão ocorreu em um depósito de munição e combustível. Uma densa fumaça preta tomou conta do céu acima da área, como pode ser visto em diversos vídeos compartilhados online, e as autoridades iranianas não disseram absolutamente nada. Nenhuma declaração oficial, nenhum número de vítimas, nenhuma explicação, apenas silêncio. Enquanto a fumaça continua subindo, compartilhe isso em todos os lugares, porque o que aconteceu em Shari não é um incidente isolado. É a mais recente de uma série de explosões misteriosas que tem assolado o Irã há semanas. Instalações militares, depósitos de munição, bases da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, tudo em chamas. E o padrão dessas explosões revela uma história que o país tenta desesperadamente esconder. Antes de revelarmos exatamente quantas explosões atingiram o Irã desde 31 de janeiro, qual comandante naval da IRGC teria sido alvo de um ataque em seu próprio prédio? E por que uma base sitiada em Sabzavar estaria sendo consumida pelas chamas exatamente no mesmo instante da explosão em Shar? Precisamos entender a conexão entre esses eventos. Esses incêndios e os 30 mil manifestantes mortos em janeiro? E se isso é sabotagem interna ou ataques externos, inscreva-se agora mesmo no nosso canal. Ative o sino porque o que está acontecendo dentro do Irã é maior do que qualquer explosão isolada e vamos mostrar o padrão. Aqui está o que explodiu em Shar e por que a localização importa mais do que Tan quer admitir. Relatos locais indicam que instalações que armazenavam munição e combustível militar, supostamente ligados à Guarda Revolucionária Islâmica, podem ter sido alvo do ataque. A extensão dos danos e a causa da explosão permanecem incertas, e as autoridades não divulgaram números oficiais de vítimas, munição ou combustível militar relacionados à Guarda Revolucionária. Não se trata de um vazamento de gás. Isso não é um acidente industrial, é um depósito de armas em chamas. E Shari não é um lugar remoto. Fica na província de Tran, a 40 quilômetros da capital. A explosão de um depósito de munições da Guarda Revolucionária Islâmica tão perto de Tran é uma grave falha de segurança ou um grande ataque, e o silêncio do Irã revela qual das duas hipóteses eles interpretam. Mas é aqui que a situação fica ainda mais chocante. Shahar não foi a única explosão relatada em 18 de fevereiro. Uma grande explosão foi registrada em Pand, uma área a sudoeste de Teherã. A região abriga diversas instalações militares, incluindo bases da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC. Uma base sitiada em Sabzavar estaria sendo completamente destruída pelo fogo. 3 explosões distintas no mesmo dia. Parim, a sudoeste de Teherã. Sabzavar, no nordeste. Shahriar, a oeste de Teherã. Todos esses ataques atingiram instalações militares ou paramilitares. Isso não é coincidência, é coordenação. Alguém está sistematicamente atacando a infraestrutura da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, em todo o Irã, e fazendo isso simultaneamente. Agora pense no que a mídia estatal iraniana tem dito, ou melhor, no que tem deixado de dizer. O incidente ainda não foi oficialmente confirmado pelas autoridades iranianas. Equipes de emergência estariam no local, mas nenhum número oficial de vítimas foi divulgado. Sem confirmação, sem vítimas, sem declaração. Essa é a mesma estratégia que o Irã usou após a explosão em Bandurabas. Silêncio, deixar os rumores circularem e, dias depois, culpar negligência ou vazamentos de gás. Mas manter silêncio sobre 3 explosões simultâneas é impossível. O que significa que Tan ainda não tem uma versão oficial. Porque admitir a verdade é pior do que não dizer nada.
Eis a explosão que deu início a toda essa onda. 31 de janeiro, Bandar Abbas. E o que aconteceu lá revela por que Tron não pode admitir o que realmente está acontecendo. Uma explosão ocorreu em Bandar Abbas, em um prédio do 8º andar, matando uma menina de 4 anos e ferindo 14 pessoas. Do 1º ao 3º andar, alguns carros e uma loja foram seriamente danificados e as janelas do prédio foram estilhaçadas. Um vídeo mostrou um homem com um uniforme verde das forças de segurança e um colar cervical sendo retirado do local em uma maca. Um membro das forças de segurança ferido na explosão, e fontes não oficiais afirmaram que o alvo do atentado era Alar Tangiri, comandante naval da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC. O mesmo homem que ameaçou fechar o Estreito de Hormuz na semana passada. Alguém tentou matá-lo em seu prédio e o vídeo dele sendo retirado em uma maca foi removido do ar em poucas horas. Pense no que isso significa. Um comandante naval da Guarda Revolucionária Islâmica é alvo de um ataque em um prédio residencial. Dias depois, depósitos de munição começam a explodir por todo o país. Isso não é um acidente. Isto é uma campanha. E Tron se apressou em suprimir as imagens de Tangiri, porque mostrar um comandante da Guarda Revolucionária Islâmica ferido mina toda a imagem de invencibilidade que o regime projeta. Se eles não conseguem proteger sua própria alta cúpula militar dentro do Irã, como poderão proteger qualquer coisa? Mas aqui está a explosão que matou o maior número de pessoas e explica por que ela aterrorizou o governo iraniano. A explosão mais notável foi a enorme detonação no porto de Shahed Rajai, em Bandar Abbas, ocorrida há cerca de uma semana e meia, que matou pelo menos 70 pessoas e feriu centenas. Após a explosão no porto, autoridades iranianas sugeriram que a negligência no armazenamento de materiais químicos foi a causa. 70 mortos e centenas de feridos no maior porto do sul do Irã, o mesmo porto que lida com exportações de petróleo e logística militar. Itran culpou a negligência no armazenamento de produtos químicos. Mas incêndios químicos não explodem com essa força. Aquilo foi uma detonação. E a explosão no porto aconteceu 10 dias antes da explosão em Sharri. O que significa que essa onda de explosões já durava quase 3 semanas. Agora, observe as outras explosões que ocorreram antes de Shahar, porque a frequência está aumentando. Explosões também ocorreram em Karaji e em Pand, em 31 de janeiro de 2026. Em 2 de fevereiro, um grande incêndio começou em um mercado em Janat Abad, no noroeste de Tron. Uma densa fumaça era visível em grande parte de Tron. 31 de janeiro, Karaji Pirand. 2 de fevereiro, mercado de Tron. 7 de fevereiro, oficina de carpintaria militar no leste de Tiran. Um grande incêndio deflagrou numa oficina de carpintaria dentro de uma base militar no leste de Tran, na sexta-feira, com fumo visível em toda a capital iraniana. A agência de notícias semi-oficial Maior afirmou que a oficina se localizava num complexo militar ligado ao Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas do Irã. A cada poucos dias, um novo incêndio, uma nova explosão, uma nova instalação militar em chamas, e todas as vezes a mídia iraniana tenta minimizar ou ignorar o ocorrido. Eis a explosão que teve como alvo específico o depósito de munições da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC. E por que instalações subterrâneas não importam quando a explosão é dessa magnitude? Um incêndio deflagrou na segunda-feira num depósito de munições pertencente à Guarda Revolucionária Islâmica em Kazaron, no sul do Irã. Algumas das instalações de armazenamento de munições estão localizadas em túneis subterrâneos ao longo das encostas das montanhas. Explosões e chamas de grandes proporções foram ouvidas e vistas vindas das áreas subterrâneas utilizadas pela Brigada de Rangers Imam Sajjad. Túneis subterrâneos escavados nas montanhas foram atingidos por uma explosão tão poderosa que foi sentida a 50 quilômetros de distância. Janelas se estilhaçaram por toda Kazaron. A Brigada de Rangers Imam Sajjad faz parte das Forças Terrestres de Comando da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, e todo o seu depósito de munições foi destruído pelo fogo. O armazenamento subterrâneo deveria ser a opção mais segura, mas não importa a profundidade em que os explosivos sejam enterrados se alguém souber onde eles estão. Pense no momento em que todas essas explosões ocorreram. Elas começaram em 31 de janeiro. As explosões aconteceram algumas semanas depois dos protestos iranianos de 2025-2026, que começaram em 28 de dezembro de 2025 e terminaram após as autoridades iranianas matarem dezenas de milhares de manifestantes. Poucas semanas após o fim dos protestos em meados de janeiro, as explosões começaram no final do mesmo mês. Essa coincidência de datas é crucial, pois quem está realizando esses ataques esperou até depois do massacre. Observaram a Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, matar 30 mil manifestantes nas ruas.
Em seguida, começaram a atacar alvos da IRGC. Isso é retaliação, não coincidência. Veja exatamente quantos manifestantes a IRGC matou e por que essas explosões podem estar ligadas a esse banho de sangue. No final de janeiro, o The Guardian e a Iran International relataram que entre 30.000 e 36.500 manifestantes foram mortos entre os dias 8 e 9 de janeiro. Em 5 de fevereiro de 2026, a Agência de Notícias de Direitos Humanos sediada no ZEUA havia documentado 6.964 mortes confirmadas, das quais pelo menos 6.473 eram de manifestantes, totalizando 30.000 mortos em 2 dias. Nos dias 8 e 9 de janeiro, ocorreu o maior massacre de rua da história moderna do Irã. E a ordem veio diretamente de Kamina. Fontes próximas ao Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã relatam que o assassinato de manifestantes foi realizado sob ordem direta do líder supremo Ali Khamenei. O Conselho teria autorizado o uso de munição real, que foi executada principalmente pela Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, em uma operação deliberada e organizada, de escala e intensidade excepcionais. A KA ordenou. A Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, executou a ordem e agora instalações da IRGC estão explodindo. Agora pense em quem tem a capacidade e a motivação para realizar esses ataques. Grupos de resistência interna, o MSAD israelense, a CIA ou dissidentes iranianos com acesso privilegiado. Esses incidentes fazem parte de uma crescente série de explosões e incêndios em diversos locais industriais e militares no Irã, aumentando as preocupações com a infraestrutura de segurança do país. Especula-se sobre possíveis sabotagens, fragilidades militares e ataques externos. Sabotagem ou ataques externos. Essas são as duas teorias e ambas são aterrorizantes para Tehran. Se for sabotagem interna, significa que a Guarda Revolucionária Islâmica não confia em seus próprios membros. Se forem ataques externos, significa que Israel ou os Estados Unidos estão operando dentro do Irã impunemente. De qualquer forma, o regime parece fraco. Eis o que torna a explosão de Shahryar particularmente suspeita: a localização e o momento em relação às negociações nucleares. Em meio à crescente especulação sobre um possível ataque militar do ZEUA ao Irã, ligado ao impasse nas negociações nucleares, as tensões na região parecem estar se intensificando. Uma grande explosão atingiu Shar, na província de Tran, com relatos locais indicando que instalações de armazenamento de munição e combustível militar, supostamente ligadas à Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, podem ter sido alvos. Negociações nucleares em Genebra. Os porta-aviões USS Gerald Ford e USS Abraham Lincoln no Mar Arábico e depósitos de munição explodindo perto de Tran. Essa coincidência de datas envia uma mensagem. Negocie ou veja sua infraestrutura militar queimar. E se essas explosões forem orquestradas externamente, essa mensagem está sendo transmitida com ataques de precisão. Mas considere a teoria alternativa de que esses são ataques internos de grupos de resistência iranianos, militantes afiliados à Frente Popular de Combatentes, uma coalizão de organizações militantes nacionalistas sunitas Baloch, assassinaram o chefe de polícia do Irã, Shar. Durante protestos em Lordun, manifestantes mataram 2 oficiais do Comando das Forças de Segurança, além de um membro não identificado das Forças de Segurança em Malik Shahi. Militantes já estão em atividade, matando membros das Forças de Segurança e assassinando chefes de polícia. E se são capazes disso, plantar explosivos e depósitos de munição da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, está absolutamente ao seu alcance, especialmente se tiverem informantes infiltrados. A Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, não é uma força unificada. Trata-se de uma organização fragmentada, e muitos de seus membros ficaram horrorizados com o massacre de janeiro. Alguns podem estar ajudando grupos de resistência a atacar a infraestrutura do regime. Eis o que o jornal The Guardian documentou sobre como a IRGC matou manifestantes usando armas de uso militar. O Guardian relatou que as forças de segurança da República Islâmica foram flagradas usando espingardas e rifles com munição real, além de metralhadoras pesadas DSHK, contra os manifestantes. Um médico de Tran afirmou que as forças de segurança estavam atirando para matar. Metralhadoras DSHK, aquelas metralhadoras pesadas da era soviética montadas em veículos e usadas contra a infantaria, foram utilizadas. A Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, levou essas armas para protestos contra civis desarmados. Esse nível de brutalidade criou inimigos dentro do próprio aparato de segurança do Irã. E agora esses inimigos podem estar revidando.
Pense no padrão dos alvos: depósitos de munição, bases militares, comandantes navais da Guarda Revolucionária Islâmica, portos. Uma base sitiada em Sabzavar estaria sendo destruída por um incêndio. Uma grande explosão foi relatada em Piran, a sudoeste de Teherã, onde estão localizadas diversas instalações militares, incluindo bases da Guarda Revolucionária Islâmica. Mais uma explosão em Shar, atingindo depósitos de munição e combustível militar. Todos os alvos são militares ou paramilitares. Nenhuma infraestrutura civil, refinaria de petróleo ou usina elétrica foi atingida. Apenas alvos da Guarda Revolucionária Islâmica e instalações sitiadas. Essa precisão nos ataques sugere planejamento profissional, não acidentes aleatórios ou negligência, mas sim uma seleção deliberada da infraestrutura de segurança do regime. Eis o que a mídia estatal iraniana está tentando desesperadamente fazer para controlar a narrativa. O jornal Trend Times descreveu as explosões como explosões de gás. As autoridades iranianas relataram que a causa das explosões em Bandar Abbas e Avaz foi um vazamento de gás, com a Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, refutando rumores nas redes sociais de que oficiais da Marinha teriam sido mortos. Explosões de gás, sempre. Essa é a versão oficial, mas os vazamentos de gás não têm como alvo específico o depósito de munições da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC. Os vazamentos de gás não atingem 3 cidades simultaneamente, e os vazamentos de gás não ferem comandantes navais de alta patente da IRGC em seus apartamentos. A versão oficial de Tron está ruindo porque o padrão é óbvio demais. Agora observe o que as redes sociais dentro do Irã estão mostrando, apesar do bloqueio da internet. Um vídeo publicado por um jornal online mostrou um homem com uniforme verde da Força de Segurança e colar cervical sendo retirado de um prédio danificado em uma maca. Segundo o Iran International, o vídeo que mostrava o membro da Força de Segurança foi retirado do ar pelo Sovi Sahel e seus parceiros de rede. O regime está tentando apagar as imagens, mas elas já vazaram. Milhões de pessoas as viram. E quando os iranianos veem evidências de que altos comandantes da Guarda Revolucionária Islâmica estão sendo alvejados, o impacto psicológico é devastador. Se Tandiri pode ser atingido em sua própria casa, então nenhum oficial do regime está seguro. Esse medo está se espalhando por todo o aparato de segurança. Eis o que aconteceu imediatamente após o massacre de janeiro, que se conecta a essas explosões. O regime começou a pressionar as famílias. A República Islâmica pressionou as famílias dos detidos a comparecerem a comícios pró-governo planejados para 22 de Bahman, data que marcava o aniversário da Revolução de 1979. Disseram às famílias que somente se cedessem às exigências seus parentes detidos seriam poupados da execução ou teriam suas penas reduzidas, forçando as famílias das vítimas do massacre a comparecerem aos comícios do regime sob ameaça de execução. Esse nível de brutalidade gerou fúria, e a fúria gera motivação para a vingança. Algumas dessas famílias provavelmente têm ligações com pessoas dentro das Forças Armadas, pessoas com acesso a depósitos de munição, pessoas que sabem onde moram os comandantes da Guarda Revolucionária Islâmica. Pense no que essa onda de explosões significa para a prontidão militar do Irã. Depósitos de munição em túneis subterrâneos estão em chamas. Bases militares em diversas províncias estão sofrendo incêndios. Alvos do Comando Naval da Guarda Revolucionária Islâmica estão sendo atingidos. As reservas de munição do Irã estão queimando. Sua logística militar está comprometida. Sua estrutura de comando está sob ataque. E tudo isso acontece enquanto 2 grupos de ataque de porta-aviões americanos estão posicionados na costa do Irã. Enquanto as negociações nucleares estão em andamento, enquanto Trump ameaça com ação militar, o Irã não pode projetar força externamente quando sua segurança interna está em colapso. Uma coisa é absolutamente certa. Uma enorme explosão atingiu Shar, perto de Tran, na quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026, destruindo um depósito de munição e combustível supostamente ligado à Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC. As autoridades iranianas não divulgaram nenhuma declaração, número de vítimas ou explicação. Mais 2 explosões atingiram Pand e Sabzavar no mesmo dia. Isso faz parte de uma onda de atentados que atinge o Irã desde 31 de janeiro. 70 pessoas morreram no porto de Shahed Rajai. O comandante naval da Guarda Revolucionária Islâmica, Alarza Tandiri, teria sido alvo de um ataque em seu apartamento. Um depósito de munições em Kazarum pegou fogo no subsolo. Vários incêndios atingiram Tron. Tudo isso aconteceu semanas depois de Khamenei ter ordenado que a Guarda Revolucionária Islâmica massacrasse 30.000 manifestantes.
Então, é isso que estamos presenciando. Se essas explosões forem sabotagem interna, o aparato de segurança do Irã está fragmentado e os funcionários do regime estão sendo caçados pelo próprio povo. Se esses ataques forem externos, então Israel ou os Estados Unidos estão operando dentro do Irã com precisão, e Trump não consegue impedi-los. Qualquer um dos cenários significa que o regime está perdendo o controle. A Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, não consegue proteger suas próprias instalações. Comandantes estão sendo alvejados, munição está sendo consumida, e o silêncio de Trump prova que eles não têm resposta. Veremos se essas explosões continuarão ou se o Irã finalmente admitirá o que realmente está acontecendo. Fiquem ligados.